Olá, bom dia, graça e paz. Vamos ao estudo de hoje, em nosso despertar com Deus, dando sequência em nossa jornada bíblica, capítulo a capítulo. O tema de hoje, Êxodo 38, nos fala sobre o pátio da tenda da congregação. Continuando o assunto do tabernáculo, do santuário, e agora vamos entrar em mais detalhes sobre esta parte do santuário. Neste capítulo, o escritor bíblico expande sua descrição sobre os móveis e as cortinas do átrio exterior. A primeira peça do mobiliário que se poderia ver neste espaço aberto seria o altar do holocausto, onde o sacrifício era totalmente queimado. Em seguida, o lavatório ou pia em um dos lados. A cortina tecida de fios azul, púrpura e escarlate, com linho torcido, cercaria toda a parte exterior. O israelita comum só veria esses móveis exteriores, porque os sacerdotes eram os únicos autorizados a entrar nos lugares santo e somente o sumo sacerdote no lugar santíssimo. Este mobiliário era especial, pois estava coberto de bronze reluzente. Porém, a beleza aqui não era somente estética. Em vez disso, o que acontecia no altar produzia um aperto no coração. O tabernáculo foi projetado por Deus para a adoração. Essa é a introdução do estudo de hoje, capítulo 38. Lembrando que cada detalhe do santuário tinha um símbolo, um significado, tinha uma razão de apontar para Cristo e o seu sacrifício. Então nós vamos aprender as lições, os significados profundos dentro deste assunto. Lembrando que é importante que você leia a sua Bíblia, leia na sua Bíblia o capítulo e depois acompanhe, então, o nosso estudo em detalhes. Vamos análise e comentários agora. Versos 1 a 7 deste capítulo abordam a construção do altar dos holocaustos. As instruções anteriores são encontradas em Êxodo 27. Os detalhes da sessão antecedente são apresentados novamente para demonstrar que o Senhor comandou tudo o que foi feito. Ao longo dessas sessões, o sujeito que pratica a ação é Bezalel, que trabalhava de acordo com as orientações que o Senhor transmitiu a Moisés. Bezalel era o coordenador, o mestre de obras, E provavelmente tinha uma equipe de artesãos trabalhando sob a sua supervisão. Comentando o verso 8, que nos apresenta o bronze e os espelhos. Espelhos de vidro eram desconhecidos na antiguidade, mas o bronze altamente polido dava uma imagem refletida adequada. Não foram mencionados antes. Eram de bronze polido e tinham forma oval. Esses espelhos eram usados pelas mulheres do Egito, como em grande parte do Oriente, desde tempos remotos. Visto que Moisés parece não ter ordenado que se dessem estes espelhos, as mulheres devem tê-los oferecido com espírito de consagrada abnegação. Sem dúvida,
eram de grande valor e a dedicação deles a Deus foi, portanto, um exemplo de devoção. Essas mulheres piedosas estimavam mais o adorno do espírito do que o da aparência exterior, conforme é abordado pelo apóstolo Pedro em sua primeira carta, capítulo 3, versos 1 a 5. Esta dádiva das mulheres testificou que amavam mais a Deus do que a si mesmas. Olha que lição importante. Agora o verso 9 apresenta medida de 100 côvados. O átrio, o pátio, tinha as seguintes medidas: 46 metros de comprimento e 23 de largura. A entrada se voltava para a direção leste e, consequentemente, os lados norte e sul formavam seu comprimento. Agora o verso 21, enumeração das coisas. Aqui temos um tipo de relatório contábil, registrando como foram empregados os recursos de mão de obra e de ofertas para a construção do tabernáculo. Assim também temos de dar conta do bom uso dos talentos que Cristo nos concede. Tanto as riquezas recebidas dos egípcios, como a habilidade recebida da inspiração direta de Deus, tinham sua finalidade para erguer uma casa de adoração. Fala também de Itamar. Na construção do tabernáculo, Moisés estabeleceu os passos a seguir, mas Itamar supervisionou o projeto. Itamar era filho de Moisés. Todos temos diferentes talentos e habilidades. Deus não pediu a Moisés para construir ele mesmo o tabernáculo, mas para que ele motivasse especialistas para que o fizessem. Olhe para áreas onde Deus lhe concedeu dons e então busque oportunidades para permitir que Deus use seus dons. Agora o verso 24. Todo o ouro. Todo o ouro pesaria pouco mais de 1 tonelada. Olha quanto ouro foi usado. Isso seria um cubo de ouro de 37 metros, 25 centímetros de lado. O ouro abundante no Egito era importado da Etiópia. Talentos. Quando a Bíblia fala talentos, equivaliam aqui 30 quilos cada um. Ciclo. Um talento tinha 3.000 ciclos, o que quer dizer que o ciclo do santuário pesava cerca de 10 gramas. Agora o verso 25, falando da prata. O peso da prata seria de 3 toneladas e 440 quilos. Pensou 3.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro, né? O ouro provinha de ofertas voluntárias do povo, mas a prata resultava do imposto de recenseamento de cada israelita, resgate que cada um dava ao ser contado. Agora o verso 26, beca. Moeda de 5 gramas de prata e valor de meio ciclo. Os arrolados de 20 anos de idade para cima eram 603.550, que dariam 301.775 ciclos de prata, ou seja, 100 talentos e 1.775 ciclos. No verso 27, nenhum ciclo dessa oferta sagrada para as coisas de Deus restava depois de completar o tabernáculo. Tudo foi usado. Verso 29, o bronze, na verdade, era cobre.
era muito menos bronze do que o ouro ou a prata, embora esse metal tivesse menos valor. Isto se explica pelo fato de que outros metais representavam a riqueza portátil, enquanto quase não valia a pena carregar o bronze. Os utensílios de comer de cobre eram de madeira ou barro. Os utensílios de comer eram de madeira ou barro e raramente de cobre. O peso seria de 2 toneladas e 420 quilos. A isso deve ser acrescentado o valor das pedras preciosas, das especiarias da madeira, dos tecidos, das peles de animais. Tudo isso demonstrava a generosidade do povo. Quando os hebreus deixaram o Egito, eles pediram tesouros. Vocês se lembram que nós estudamos isto lá nos capítulos 12, 13, e objetos de valor dos egípcios. Por isso, eles tinham todos esses recursos para doar, para ofertar. Sem dúvida, também tinham acabado de adquirir muitas riquezas da derrota sobre os amalequitas. Na verdade, da vitória, sobre os amalequitas. Muito bem, estes são os comentários dos versículos do capítulo 38. Agora vamos para o pátio da tenda da congregação, conforme o texto do livro Patriarcas e Profetas. A tenda sagrada ficava encerrada em um espaço descoberto, chamado o pátio, que estava rodeado de cortinas ou anteparos, de linho fino suspenso de colunas de cobre. A entrada para este recinto ficava na extremidade oriental. Era fechado com cortinas de custoso material e bela confecção, se bem que inferiores às do santuário, sendo os anteparos do pátio apenas da metade da altura das paredes do tabernáculo, aproximadamente. O edifício podia ser perfeitamente visto pelo povo do lado de fora. No pátio, e bem perto da entrada, achava-se o altar de cobre para as ofertas queimadas, os holocaustos. Sobre este altar eram consumidos todos os sacrifícios feitos com fogo ao Senhor, e as suas pontas eram aspergidas com o sangue expiatório. Entre o altar e a porta do tabernáculo estava a pia, que também era de cobre, feita dos espelhos que tinham sido ofertados voluntariamente pelas mulheres de Israel, conforme vimos anteriormente. Na pia, os sacerdotes deveriam lavar as mãos e os pés sempre que entravam nos compartimentos sagrados, ou se aproximassem do altar para oferecerem uma oferta queimada ao Senhor. Página 347 do livro Patriarcas e Profetas. Vamos aplicar o estudo de hoje, do capítulo 38, para as nossas vidas? Que lições, que ensinamentos devemos extrair? O livro do Êxodo pode ser dividido em 2 certidões de nascimento de Israel como nação. A certidão física, lá no capítulo 1, e a certidão espiritual, no capítulo 16. Assim, do capítulo 1 ao capítulo 15, a certidão física, do capítulo 16 ao capítulo 40, a certidão espiritual. Assim, temos a narrativa de como Israel tornou-se física e espiritualmente o povo de Deus, a fim de cumprir a promessa feita a Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis. Todos os detalhes do santuário deviam cooperar para promover o nascimento espiritual que se espalharia para revigorar espiritualmente toda a raça humana.
Nisso residia a bênção de Deus ao mundo todo, através da aliança com Abraão. A arca da aliança, a bacia de bronze, o altar do holocausto, o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar do incenso eram mobílias que ilustravam verdades eternas. Cada móvel, além de ter as medidas e os ornamentos orientados por Deus, tinha o seu lugar, também especificado pelo divino arquiteto do santuário. Grandes e pesadas cortinas delimitavam o santuário e o dividiam em dois. Além da tenda do encontro, havia o pátio, onde seria colocado o altar dos holocaustos. Tudo isso indicava que a adoração requer entrega total, sem reservas ao Deus universal, ao qual precisamos oferecer e fazer o melhor. Os materiais valiosos ofertados para a edificação do lugar de habitação de Deus, naquele momento, se fossem calculados ao preço atual de hoje, valeriam milhões de dólares. Assim, a conversão que não alcança o coração inteiro, não toca a conta bancária, nem a carteira, ou seja, o bolso do crente, está incompleto. Quem não oferece o seu melhor a Deus, demonstra que não reconhece o que Deus fez por ele. E o presente, o melhor presente que Deus deu, ao entregar-nos o seu Filho para morrer por nós. Percebem? Que lição ou que lições? O santuário, meus amados, é o caminho da redenção. O caminho para a presença de Deus começava no altar de bronze, onde as vítimas inocentes morriam pelos pecadores culpados. Em resumo, o altar de bronze nos remete ao Calvário, em que o Filho de Deus morreu pelos pecados do mundo. O altar do holocausto representa a cruz, onde o Senhor Jesus se entregou a Deus como sacrifício completo. Ninguém pode chegar ao Pai senão pela morte sacrificial de Cristo. Visivelmente, Deus cria estratégia para relacionar-se conosco. Como eu e você responderemos a este convite, a esta estratégia divina? Que possamos responder sempre com a disposição de receber e de aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Agora o nosso momento de refletir no estudo de hoje. Deus revelou em seu santuário as etapas da vida cristã que não podem ser negligenciadas ou ignoradas. Cristo poderia ter vindo ao mundo simplesmente morrer pelos nossos pecados. Mas não foi só isto. Ele escolheu nos ensinar a viver a vontade de Deus. E mesmo sendo o próprio Deus, ele cumpriu fielmente cada etapa pré-estabelecida no santuário. Semelhante à natureza transitória do tabernáculo no deserto, como os santuários do Espírito Santo, eu e você temos o sagrado privilégio de ser representantes de Deus e de sua palavra onde quer que estivermos. Como peregrinos a caminho da pátria superior, é nossa missão buscar viver como Cristo viveu e ensinar a outros enquanto caminhamos. E esta é uma obra do Espírito Santo. Precisamos trocar os espelhos deste mundo e contemplar, como por espelho, a glória do Senhor, a fim de sermos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18.
Então, amados, Deus aceitará as nossas ofertas e não permitirá que nenhuma delas passe despercebida, entesourando-as para a eternidade. Como está escrito em Apocalipse 22, verso 12, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Concluindo o nosso estudo, olhemos para Cristo mais e mais até que Ele volte, e certamente não erraremos o caminho. Amém? Deus seja louvado pelo estudo do capítulo 38, que nos traz mais detalhes sobre o santuário terrestre e sua simbologia. Um pensamento para levarmos a habilidade nas artes comuns é dom de Deus, o qual provê tanto o dom como a sabedoria para o empregar devidamente. Que nestes estudos sobre o santuário, que tudo foi feito conforme um modelo, tanto Moisés quanto os que trabalharam, os que ofertaram, podemos perceber que houve uma entrega total e também uma obediência completa em cada detalhe. Que eu e você possamos também, em nosso dia a dia, em nossa vida diária, possamos aprender destes exemplos tão especiais e que possamos aplicar em nossas vidas, sempre buscando entregar e servir completamente a Deus, a sua palavra, a sua vontade. Vamos orar? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, graças te damos pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia que se renova mais um dia, mais uma manhã. Obrigado por mais este momento de estudo, de aprendizado em tua palavra. Senhor, venha abençoar-nos para que possamos aprender estas lições e não ficarmos apenas no conhecimento, mas que possamos colocar em prática cada ensinamento que o Senhor nos traz. Venha abençoar este dia, abençoar a todos com suas famílias, continue nos guiando e nos concedendo, Senhor, cada dia mais e mais fome e sede da Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, amigos peregrinos em jornada para o lar celestial. Um grande abraço. Quero deixar um desafio hoje. Estamos a 3 capítulos de concluirmos o livro do Êxodo. O desafio é você que tem acompanhado diariamente os nossos estudos, você compartilhar o que você aprendeu, alguma curiosidade, algum ponto que chamou a sua atenção. Coloque nos comentários do nosso canal ali no chat, coloque o seu comentário para conhecermos como estes estudos, o que estes capítulos de Êxodo chamaram a sua atenção. O que você achou interessante, o que realmente no seu estudo, na sua mente, atraiu, tá bom? E vamos então, aí agora faltando apenas 2, capítulos 39 e 40. Estamos nos aproximando no final deste livro fantástico, o livro do Êxodo. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.